Beleza. Bom, boa noite a todos. Previamente à leitura da sentença, eu vou fazer a leitura de algumas considerações minhas. Então, alguns agradecimentos protocolares, mas também absolutamente sinceros, necessários e, curiosamente, mesmo após 10 anos, são agradecimentos muito legítimos e sempre bastante emocionados. Eu agradeço a todos que, muito para além de mim, tornaram esse dia de hoje possível. E mais do que o dia efetivamente de hoje, aqueles que diariamente permitem que essa engrenagem funcione e que as coisas aconteçam da forma que tem que acontecer. Os primeiros agradecimentos, na ordem definitivamente de importância, aquilo que a gente pode chamar de se fazer justiça, vão a vocês, senhores jurados. Justiça, esse termo que a filosofia ainda não conseguiu efetivamente definir com exatidão, mas que nos meus olhos, aos meus olhos, hoje a gente fez. E eu digo isso por quê? Pelo cuidado que todos nós tivemos com esse processo e com a regularidade com que ele se deu. Então, a vocês, que são as peças mais importantes do dia de hoje, os nossos jurados, a gente sabe que o Constituinte ele reservou para alguns momentos da nossa vida democrática uma participação muito intensa. A gente está vivendo atualmente, por exemplo, as eleições, e talvez seja a maior intensidade de exercício da democracia. Mas, em circunstâncias penais, em termos de justiça, de sistema de justiça, o Tribunal do Júri é uma dessas participações democráticas. E, nesse momento, cada um dos senhores e das senhoras exerce um papel absolutamente importantíssimo. Vocês são os juízes de fato desse cenário, são responsáveis pelos julgamentos de pares, de cidadãos, assim como vocês. E muito me agrada, muito me alegra também que, de alguma forma, vocês conseguem compreender como que esse sistema de justiça funciona e qual que é a atuação de cada um desses personagens para poder exercer esse papel decisório. E esse papel decisório é tão importante, a gente tem um cenário que se chama soberania dos vereditos, que dificulta muito um eventual recurso por parte de quem, de alguma forma, se desagradar com a sentença. Posso dizer com tranquilidade que uma sentença dos senhores, como a de hoje, é muito mais difícil de ser reformada do que uma minha. A caneta de vocês talvez seja mais pesada do que a minha. Eu sei que o dia de hoje é exaustivo para todos vocês, que eu retirei vocês da vida cotidiana, mas meus mais sinceros agradecimentos, e sinceros mesmo pela participação. Talvez vocês não consigam compreender de imediato a importância do que isso significa, mas isso é uma expressão de enorme participação na comunidade. Uma coisa que eu tenho tentado com bastante esmero, desde que eu voltei para Andirá, é exatamente humanizar, socializar o sistema de justiça, e o Tribunal do Júri é uma expressão disso. Participação popular, portas abertas e humanização do judiciário. Então, Pamela, Alisson, Rodrigo, Gustavo, Carla, Raíssa e Vanessa, meu muito obrigado. Me dirijo agora ao Dr. Danilo, nobre representante do Ministério Público, meus efusivos agradecimentos, doutor, e as minhas sinceras homenagens. Várias são as curiosidades e coincidências da nossa vida. Há muito tempo, o que denuncia a nossa idade já, a gente iniciava a carreira como juiz substituto, promotor de substituto aqui em Andirá, lá se vão quase 10 anos, E muito obrigado, doutor, por desde sempre honrar a instituição que o senhor representa, Muito me faz feliz a possibilidade de trabalhar com um promotor de justiça honesto e compromissado com o trabalho. E, além disso, que me é muito importante, o seu sempre sentimento de acessibilidade e disposição. Não me recordo um dia de mandar um WhatsApp e o senhor não responder imediatamente e sanar dúvidas minhas, enfim, aflições minhas. Outra coincidência que vai nos carregar agora é o sistema eleitoral, Temos eleições para conduzir, e que Deus nos ilumine nessa caminhada, E para a nossa comunidade que eu me dirijo agora, todos os senhores tenham certeza, e avalizado pelo Poder Judiciário, que vocês têm um promotor aqui, na verdade vocês têm 3 promotores aqui, que exercem com honradez, com preocupação, e com absoluta honestidade a atividade que eles desempenham. Então, senhor Dr. Danilo, em homenagem ao todo o Ministério Público e a sua equipe, meus mais sinceros agradecimentos. Aos nobres defensores, Dr. Pasqualino, Dr. Ronaldo, primeiramente parabéns pelo resultado, e também meus sinceros agradecimentos. Um agradecimento muito especial, doutor, diz respeito à urbanidade, cordialidade e elegância que vocês exerceram aqui hoje. Eu tenho insistido muito ao longo da minha carreira que a forma de se atuar em plenário mudou e bons julgamentos só ocorrem dentro de uma boa educação e de uma cortesia. E a gente precisa se comportar com dignidade que a missão nos exige, Aqueles espetáculos circenses que a gente via não encantam e não convencem mais ninguém. Então, muito obrigado por terem
me ajudado a conduzir hoje como foi. Foi tranquilo, apesar de exaustivo, foi absolutamente tranquilo. Eu sei que exercer a defesa em plenário não é uma missão fácil, muito pelo contrário. Eu acho que eu já presidi mais de uma centena de plenários de júri e eu sei a dificuldade do defensor. A velha história dita pelo filósofo que a advocacia não é para covardes é uma sincera e verdadeira fala, né? Então, parabéns pela disponibilidade, agradecimento pela disponibilidade e pela maestria no exercício das funções. Ao réu, me dirijo ao senhor. Também agradeço o teu comportamento respeitoso aqui hoje. O senhor não teve nenhuma manifestação que atentasse, que fosse desrespeitosa com nós. O senhor, obviamente, né, considerando o resultado, teve a melhor defesa possível, então seja muito grato aos seus advogados. Todos os direitos foram garantidos. O julgamento reservou a melhor sorte que o senhor poderia ter, né, que foi a absolução. O senhor ainda é jovem, eu espero muito, realmente. O senhor passou quase um ano preso, né? E eu espero que esse episódio, esse problema tenha sido só um desarranjo da sua vida mesmo. Eu menciono aqui um ato momentâneo, né, de pouca inteligência, um infeliz excesso, talvez, da juventude, mas que daqui para frente o senhor possa conduzir sua vida com tranquilidade, né, que, enfim, problemas do passado fiquem no passado, e desejo muita sorte e felicidade para o senhor na sua caminhada a partir de agora. O senhor está com quantos anos mesmo? Então, tem tudo pela frente ainda. Siga em paz, sabe? Vai ser importante para ti. Aos policiais, a eles de todas as naturezas, policiais penais, policiais militares, eu sempre, né, constante e diariamente agradeço aos senhores com muita efusividade. A data de hoje é uma data simplesmente simbólica, mas eu sempre mencionei meu entusiasmo, né, com a atividade policial e sempre me declarei fã de todos os senhores e da maravilhosa instituição, das instituições que os senhores representam. Colocar uma farda, portar uma arma, ir para a rua com o objetivo de proteção da sociedade é uma missão absolutamente difícil, mas muito honrosa. Das mais honrosas que eu poderia imaginar. Que todos nós aqui tenhamos em mente que policiais são guardiões, são amigos, são protetores, e que assim a gente possa ensinar aos nossos filhos, né? Que uma criança seja ensinada que a farda é um sinal de amizade e nunca o contrário. Pessoalmente, eu mesmo, em oportunidades bastante sensíveis, sempre pude contar com o auxílio da polícia. Então, nesse sentido, eu renovo meus agradecimentos e minha admiração, e enquanto o magistrado for, a polícia sempre terá um amigo dentro da magistratura. Aos familiares do réu e da vítima, bem como a todos que aqui compareceram, eu agradeço a presença e faço isso com o objetivo de enaltecer a presença da comunidade em atividades jurídicas. Como disse anteriormente, uma das premissas da minha carreira é exatamente a abertura das portas do Poder Judiciário à população, né? E quem esteve aqui hoje pôde observar o que a gente faz no nosso dia a dia, como que a gente conduz os nossos trabalhos e como que isso é sério, né? Vocês são familiares do réu, né? Dele. Enfim, não hoje, né? Amanhã cedo vocês vão levar ele para casa, e acho que vocês puderam perceber que isso foi feito com muita seriedade, com muita honestidade por parte de todos nós. A gente transmitiu essa sessão plenária por um projeto do Tribunal de Justiça pelo YouTube. Quando eu deixei de ver, a gente já tinha passado, acho que de 2.000 visualizações. Então, imagina, a gente nunca conseguiria, né, presencialmente atingir um público tão grande. Então, mesmo sendo bastante crítico de uma pós-modernidade, da sua liquidez toda, eu não posso deixar de registrar que esses recursos, eles permitem para a gente esse acesso e essa transparência do Poder Judiciário. Agora, talvez o mais emocionado dos meus agradecimentos, eu quero agradecer a toda a minha equipe, sem fazer nenhuma distinção. A gente trabalha todo dia aqui incansavelmente, os dias de júri são mais cansativos ainda, e eu estou me referindo aqui à equipe desde os nossos terceirizados, passando pelos meus servidores, os terceirizados, né, que cuidam dos detalhes do nosso dia a dia, os servidores, e concluo com a minha equipe de gabinete, né. Eu exerço a magistratura há mais ou menos 10 anos, e curiosamente tudo começou aqui na comarca. Voltar foi um desafio muito inusitado e difícil, mas graças a cada um de vocês, as coisas têm acontecido. Nos falta estrutura, né? Todo mundo mencionou isso ao longo do dia, nos falta pessoal, nos falta uma série de coisas, mas a gente certamente consegue fazer o nosso melhor, enquanto a gente não tiver condições de fazer melhor ainda, né? Cuidar de um fórum, movimentar uma vara criminal, organizar um plenário de júri, minutar milhares de processos, enfim, tudo isso só é possível graças a cada um de vocês. A figura de um juiz de direito é muito pequena, né? Se não houver uma série de pessoas dispostas e capazes, trabalhadoras e honestas ao nosso redor. Então, com esse espírito, a gente segue a nossa trajetória aqui, imersos em um espírito de equipe.
Eu não deveria mencionar nomes especificamente dessa equipe, mas especialmente hoje eu não posso me furtar, né? A gente refez uma estrutura toda para essa sessão plenária, instalações, estruturas, ajustes, som, vídeo, software, tudo foi revisto, né? Isso me parece que se deu especialmente graças a 3 pessoas. A Stephanie e a Raquel, que curiosamente são as servidoras mais jovens aqui da comarca, que eu não tinha tido o privilégio de trabalhar junto ainda, mas agora sim. E para além das servidoras, a nossa Lari, que acho que foi um presente também meu senhor, foi uma espécie de presente que Deus deu para a gente, e eu sei lá como que a Lari consegue fazer tudo isso que ela fez, tudo isso que ela faz por nós, com tão pouco tempo. Então, a todos meus mais sinceros agradecimentos, e eu vou passar a leitura muito singela da sentença, vou pular o relatório, só para concluir, que, ante o exposto, basicamente só para dizer que no tocante, então, a vítima Danilo Henrique do Carmo, os jurados responderam afirmativamente ao primeiro e ao segundo quesito, reconhecendo a materialidade de autoria, mas também responderam afirmativamente ao terceiro quesito, sobre a absolvição do acusado. Então, diante da absolvição com relação ao fato 1, restou prejudicado o fato 2, e o Conselho de Sentença, então, absolveu o senhor com relação a todas as imputações feitas na denúncia. Então, revogo, né, determino a revogação de qualquer medida constritiva da liberdade do senhor, inclusive solicito que a condição de volta não seja feita com algemas diante da absolvição, e determino a expedição de alvará de soltura para que amanhã o senhor possa ir em paz para casa. Arbitros honorários o máximo da tabela estabelecida, doutores. Muito obrigado. E é isso, gente. Declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.